Um cafezinho bem passado é bom a qualquer hora? Os brasileiros adoram e é assim em todo o resto do mundo. Tanto que a bebida tem até um dia especial no calendário. Hoje não é feriado, mas é dia do café, sabia? E amanhã conta os segredos desse companheiro para todas as horas. E para acompanhar, que tal um livro? Dá para comprar vários sem ter que gastar muito dinheiro. Quer saber como? É só visitar os sebos da cidade. Uma opção divertida e barata para encontrar obras incríveis. 24 de maio de 2011. É amanhã. Bom dia! Quem não sonha com uma casa nova, um cantinho especial para chamar de seu? Essa vontade de ter um teto tem feito as vendas de imóveis acelerarem em todo o país. Muita procura, oferta, preços competitivos e crédito no mercado. O cenário é ideal para quem quer trocar de casa ou de apartamento. Mas antes de fechar negócio, você tem que pesquisar bastante e tomar cuidado para não dar o passo maior que a perna. Quarto do casal. O apartamento de 62 metros quadrados era perfeito para Paulo e a esposa 4 anos atrás. Agora a família está maior, com Giovana, de 1 ano, e o apartamento já não atende às necessidades deles. O jeito é encontrar outro imóvel, uma casa maior e com quintal para a filha poder brincar. Mudança que requer planejamento, já que a troca de imóvel vai mexer com o orçamento da família. O valor da prestação vai ser financiado, vai dar uma aumentada assim, do que a gente paga hoje em dia. E como é um imóvel maior, com algumas outras opções, vai ser um financiamento, a gente vai financiar um saldo devedor maior. Então esse planejamento que vai ter que ser bem calculado, vamos falar assim, né? Para que a mudança não custe mais do que o casal pode pagar, Paulo está cauteloso. Já fez as contas, pesquisou imóveis e aguarda uma boa oportunidade para fechar negócio. Mas a esposa dele... Ela está vislumbrando, né? Ela tá bem ansiosa, tal, né? A paciência é mesmo uma aliada de quem está procurando um apartamento ou uma casa nova. É o que dizem os corretores de imóveis. Para fazer um bom negócio, é preciso pesquisar, fazer contas e não ter pressa. Se nós temos paciência e fazemos pesquisa na hora de comprar qualquer outro tipo de bem, uma televisão, um automóvel, muito mais importante ter paciência para comprar um imóvel. Afinal, ele você está comprando talvez para o resto da vida, né? É a maior compra em termos de valores que nós faremos, então tem que ter muita paciência. De acordo com o Fábio, existem hoje só em Curitiba 250 prédios novos, com mais de 8 mil apartamentos à venda. Com tantas opções, ele sugere que os interessados diminuam as possibilidades, fazendo pesquisas pela internet e olhando com atenção os panfletos distribuídos pela cidade. E na hora de fechar negócio, ele dá uma dica importante: pedir desconto. Se a gente pegar um imóvel de R$200 mil, que é um preço médio aí do segmento econômico de Curitiba, 3% de desconto são R$6 mil. Dá para você fazer muita coisa na tua casa com 6 mil. Ainda mais que os apartamentos, se forem novos, não tem nada lá dentro. Você vai ter que colocar muitas vezes piso, metais, chuveiro, etc. Então esse dinheiro já dá para você fazer algumas coisas. E aqui no estúdio vamos falar mais sobre o planejamento da compra de uma casa nova com o economista Daniel Poit, que a gente recebe agora. Tudo bom, Daniel? Olá, bom dia. Bem-vindo ao Amanhã. Obrigado. Tudo certo? Pode chegar aqui, por favor. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Obrigado. Então, conta pra gente como é que é esse primeiro passo, essa procura da casa própria, dessa troca de casa, como a gente mostrou no VT. É um processo que deve ser sempre muito racional. Tem que se fazer, a partir do momento que foi tomada a decisão de fazer uma troca de imóvel, o primeiro passo, como vocês colocaram na matéria muito bem, é fazer uma pesquisa ampla sobre as possibilidades e os preços dos imóveis, considerando as necessidades da família, levar muito em conta
o potencial de comprometimento da renda, quanto da renda pode ser comprometida com o pagamento desse imóvel novo. E um alerta que a gente, na área de economia, costuma fazer para as pessoas, que muitas vezes passa despercebido, é que ao vender um imóvel antigo e comprar um imóvel novo, a diferença não é só a diferença de preço final entre os dois imóveis. Há custos envolvidos nisso que as pessoas muitas vezes se esquecem. Daniel, como que, por exemplo? Vamos dar um exemplo prático para a pessoa visualizar esse desconto aí que ela vai ter, esses gastos a mais. Por exemplo, imagine alguém que tenha comprado um imóvel no valor de R$100 mil há 10 anos. Este imóvel, se ele tivesse valorizado na mesma medida em que um investimento que valoriza 12% ao ano como caderneta de poupança, ele vai estar valendo hoje cerca de R$300 mil. E a valorização do mercado imobiliário é muito semelhante a essa. Então, a impressão que fica para quem é proprietário desse imóvel é que ele teve um ganho de R$200 mil nesse período. Porém, na hora que ele quer vender esse imóvel para comprar um outro imóvel maior, de valor maior, tem despesas diretas, como os custos com comissão de corretor, que é de 6%. Então, aí nós por baixo. Então já compromete um valor de aproximadamente R$18 mil. Você tem outros custos diretos, como, por exemplo, o imposto de renda sobre a valorização patrimonial. Que não perdoa ninguém. Que representa 27%, que também é um valor altíssimo. Tem do cartório também. Então, e depois, exatamente, para comprar um novo imóvel, você tem os custos de ITBI, que é o Imposto de Transferência de Imóvel, você tem o custo de cartório, de escritura. Então, todos esses custos reunidos, eles representam um valor muito significativo nesse processo de decisão. Esse valor chegaria, por exemplo, a 15%, 20%, que é o que a pessoa que está em casa precisa, de repente, se planejar? Ele é maior do que isso, Cláudia, porque você tem 6% de comissão do corretor. Você tem quase 5% de despesas de documentos. Então, arredondando aí, cerca de 10% do valor. Então, num imóvel de 300 mil, nós estamos falando em R$30 mil só nessas despesas. Além disso, o custo de imposto de renda, que também é quase 30%, são 27% o imposto de renda sobre variação patrimonial. Então não é tão simples assim. Não é tão simples. Tem que ter muita conta na Exatamente. ponta do lápis. Aquele casal que aparece na reportagem, ele é muito feliz quando ele diz, tem que se planejar muito bem, e é bem assim mesmo. Então a empolgação, o desejo de morar num lugar melhor, numa casa mais ampla, é legítimo. Mas para que não se torne uma dor de cabeça, um pesadelo, é importante que haja todo esse planejamento prévio. Quais seriam essas dicas, então, para quem pensa em trocar de imóvel? Bem, se a pessoa paga uma prestação ou terminou de pagar um imóvel e acha que pode continuar pagando uma prestação, a partir dessas continhas, né, o valor do imóvel que eu quero comprar, o quanto vale o imóvel que eu tenho, quanto de despesa eu terei para fazer essa mudança, considerar dentro de um plano de financiamento qual o valor que ele pode se comprometer para continuar pagando o mesmo nível de prestação. Então, é muito relativamente fácil fazer essa conta de invertida, né? A partir do valor da prestação para chegar a saber qual o valor de crédito que eu tenho disponível a acrescentar a esse imóvel. Então, quanto mais dinheiro tiver para dar no negócio, melhor, né? Como é que é isso? Sem dúvida. Se o interessado tiver possibilidade de fazer um aporte, como nós chamamos de um capital maior, quer dizer, juntar o imóvel que tem, mais alguma poupança que tenha, de repente vender um carro de valor maior, usar um carro mais modesto, esses valores todos adicionados, usar o fundo de garantia, muita gente às vezes se esquece que tem fundo de garantia acumulado, quem tem relação de empregatícia formal, geralmente acumula o fundo de garantia, pode ser usado para a compra de um imóvel. Então todos esses valores juntos, eles representam um valor à vista e que ajudam muito na hora de negociar um imóvel se há disponibilidade de pagamento à vista. Quer dizer, não é bom a gente se iludir também com o mercado estando aquecido e com as facilidades do financiamento, né? Exatamente, até porque o mercado aquecido, ele apresenta algumas ciladas. Muitas vezes um imóvel oferece uma determinada vantagem nesse momento, mas é preciso se considerar também que imóvel você não compra para hoje apenas, você compra por um período importante da vida. Então, 10, 15, 20 anos, tem pessoas que ficam morando 40 anos no mesmo lugar. Então, isso exige que se pense também no potencial futuro. Se a região tende a se valorizar, se é uma região que tem uma vizinhança adequada, um ambiente compatível com os desejos, com os anseios daquela família que vai morar. E ainda está valendo aquela máxima, tem que pechinchar, negociar Tem que pechinchar. A dica da reportagem também é muito boa. Você viu que ele dá um exemplo bem simples, né? Em 200 mil, 3% de desconto representa R$6 mil, que é muito dinheiro.
Olha, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos deixar contato para quem quiser tirar dúvida, mandar um e-mail para você. Obrigado, eu agradeço. O telefone para contato 3347-2333. E o e-mail danielpoit@yahoo.com. Daniel, então deixa só uma última mensagem para quem está assistindo a gente. Olha, uma coisa que eu gosto muito de deixar a respeito desse tema é lembrar que imóvel não é mercado financeiro. Então, as pessoas que entram no imóvel para especular financeiramente, necessariamente não ganham dinheiro, embora tenham muitas vezes a ilusão de que sim. Se você precisa preservar o valor de uma determinada quantia em dinheiro, é melhor procurar um bom especialista na área financeira e fazer aplicações que você possa resgatar rapidamente. Porque o imóvel muitas vezes ele valoriza, mas na hora que você precisa vender ou precisa daquele dinheiro imediatamente, você não consegue transformá-lo rapidamente em dinheiro. É um ativo financeiro, é um bem, porém não é uma disponibilidade financeira a longo imediata. prazo. Exatamente. Tá joia. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Um bom dia. Quer gastar bem pouquinho em clássicos da literatura? Visite os sebos, a economia é garantida. É o que você vai ver depois da previsão do tempo para esta terça-feira. Curitiba, máxima de 21 graus e mínima de 13. Paranaguá, máxima de 23 e mínima de 17. Londrina, máxima 25, mínima 14. Maringá, máxima 26, mínima 16. Cascavel, máxima de 24 graus e mínima de 14. Foz do Iguaçu, 27 graus a máxima e a mínima 17 graus. Ponta Grossa, máxima 22, mínima 13. Guarapuava, máxima de 21 e mínima de 11 graus.